Pastor Marlon, é um grande prazer, um privilégio tê-lo conosco nessa manhã. Seja bem-vindo. Pastor Lucas, bom dia. Bom dia ao grupo que está aqui com a gente nessa live. Obrigado pelo convite de vocês. Gostei muito. Obrigado pelo privilégio de estudar esse livro maravilhoso aqui nesta manhã. Isso mesmo, pastor. Esse livro é um livro que o pessoal tem gostado muito, né? Aqueles que quiserem adquirir podem tê-lo também em PDF. É só mandar para nós aqui uma mensagem, né? Ou acessar o link que nós vamos estar disponibilizando aqui no nosso chat para que você tenha esse livro e você possa estar estudando a cada dia. Pastor, no quais CVMI, lições? Pastor Lucas, no CVMI também tinha uma promoção, quem é membro, quem acessa o CVMI, tinha uma promoção lá para você baixar a coleção inteira da série de graça lá. Não sei se ainda está aberta. Eu não verifiquei nos últimos dias, mas estava aberto lá para quem está cadastrado no CVMI baixar todos os livros de graça. Maravilha, pessoal. Então, fica aí a dica para a gente poder aproveitar e se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Vou fixar aqui, olha, o link é iasd.link/hora7. Você digita lá na internet, iasd.link/hora7 e baixa o livro para você assistir, para você estar estudando, tá bom? Pastor Marlon, quais são as lições aí que podemos aprender desse capítulo tão importante, capítulo 4, como Salomão perdeu a chance? Muito bem. Esse capítulo aqui ele está baseado em Crônicas, livro de 1 Crônicas. Quando a gente pega Crônicas, a gente vai ver a vida de Salomão. Salomão é um livro que os jovens gostam muito, especialmente aqueles que estão saindo da fase dos adolescentes para a fase universitária, porque é um camarada que lida com conhecimento. Não é à toa que ele é conhecido como o homem mais sábio que já pisou neste solo. O meu filho número 3, o mais novo, o livro que ele mais gostava de ler era Provérbios, né? No tempo da juventude dele, no tempo da adolescência dele, ele ficava assim obcecado, cada verso assim, pai, olha isso aqui. Ele ficava alucinado com a sabedoria de Salomão. E não, sem dúvida, quando a gente lê a história de Salomão, é de impressionar. Também é importante a gente perceber que Salomão não foge à regra como ser humano, uma pessoa falha, que teve seus problemas, mas graças a Deus no final da vida dele se reconciliou com Deus. Mas como todo ser humano tem seus problemas, mas agora aqui nós vemos o impacto que causa o desvio de um líder, de um servo de Deus, de alguém que foi chamado para exercer o ministério. E aqui eu não estou mencionando somente aqueles que trabalham na igreja como assalariados, como remunerados, mas aqueles que têm um trabalho a desempenhar, aquele que é chamado por Deus para o ministério. Voluntário, que exerce uma atividade na igreja, que exerce uma posição na igreja, etc. Então, esse capítulo 4, ele mostra o risco que nós temos de, ainda que tenhamos o sentimento que somos adventistas, que vamos aos cultos, que cuidamos de todas aquelas coisas que nós devemos cuidar e acharmos que estamos em paz com Deus. E pode ser que não seja bem assim. E isso fica muito claro aqui. Então, pastor, nesse primeiro momento, nós podemos concluir que nós precisamos, como jovens, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, estamos vigiando o tempo todo, né? O apóstolo Paulo chega a dizer, não é verdade, pastor, assim, que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, né? Sem dúvida alguma. Aqui na página 26, final da página 26 e começo da página 27, menciona um fato muito interessante, que quando Deus escolheu algumas pessoas com talentos especiais para construir o tabernáculo, e os seus descendentes foram escolhidos por Salomão, por causa dessas habilidades que Deus havia dado, porém os descendentes foram perdendo o sentimento correto. Então, aqui diz no parágrafo seguinte que Salomão perdeu a oportunidade de exercitar a fé. O que nos diz? E para mim essa é a base desse capítulo. Se há uma frase que a gente deve guardar deste capítulo aqui, para mim foi o seguinte:
que tanto o crescimento espiritual como a queda espiritual é inconsciente. Isto é, nós não percebemos quando nós estamos crescendo espiritualmente e nem quando estamos caindo. Ela é imperceptível, ela é sutil. O inimigo coloca essa sutileza. Você acha que... E aí nós temos duas histórias que podem exemplificar muito bem a vida de Salomão, o momento que ele estava com Deus, alinhado com o pensamento de Deus, e o momento que ele começa a se desviar. Vamos ver a história de Moisés, Êxodo. Ele sobe no monte, tem contato com Deus. Quando desce, o povo de Israel, quando olha para Moisés, o que vê? O rosto de Moisés brilhava. E diz o texto, Moisés não sabia que o seu rosto brilhava, porque ele havia estado com Deus. Isto é, ele não percebia, mas as outras pessoas percebiam. Agora vamos a uma outra história logo depois, Juízes, capítulo 15, Sansão. Aquela história lá com a mulher, etc., de onde vem sua força, e toda aquela história que a gente conhece. Aí chega no final, ele declara, e a mulher diz, olha, os filisteus vêm contra ti. O que diz o verso ali? E Sansão, assim, como das outras vezes, sairei e destruirei a todos. Porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Ele não sabia. Ele achava que estava, mas não estava. Moisés não sabia que o rosto brilhava, mas brilhava. O que acontece com o crescimento espiritual é exatamente isso que a gente vê aqui na história de Salomão. É inconsciente. Então, nós não podemos colocar a nossa vida espiritual ali no piloto automático. Essa é a lição que a gente traz aqui dessa primeira parte de Salomão. Que quando a gente faz isso, a gente vai ter o sério risco de andar no mesmo caminho de Salomão, achar que, e no final está fazendo o serviço que não é de Deus. Você acha que, mas não está. Por quê? Tanto o crescimento espiritual como o declínio espiritual é inconsciente. Excelente lição. Olha aí, pessoal, anota aí, hein? Você com certeza deve estar com o seu bloquinho, ou você tem o seu comentário aí, queira fazer o seu comentário. Todos são muito bem-vindos. Importante verdade é essa que nós estamos aprendendo aqui hoje, reforçando que é inconsciente o crescimento espiritual, o declínio espiritual. Por isso, a nossa preocupação tem que ser diária em estar buscando a presença de Deus. Excelente, pastor. Aliás, pastor Lucas, a gente pode dizer o seguinte, que qualquer relacionamento superficial não se sustenta. O casamento, onde tem um relacionamento superficial, não é duradouro. A vida espiritual, se você não tem diariamente um turbinar, se você não turbina esse relacionamento com Deus diariamente, você vai ter o declínio espiritual e você não vai perceber. Porque a sua prática lá externamente, você vai à igreja, você se reúne, você até dá o seu dízimo, a sua oferta. Aparentemente está tudo certo, mas lá no final a história de Salomão diz que, aqui, bem a primeira frase da página 37, diz assim, pouco a pouco, quase sem perceber. Aqui está a chamada do declínio espiritual inconsciente. Isso acontece conosco hoje. Excelente, excelente, pastor. Então, esse fica o alerta para que tenhamos esse cuidado, né? Naturalmente, a nossa tendência natural, pecaminosa, é realmente nos afastarmos do Senhor, infelizmente, se nós não buscarmos todos os dias e colocarmos a Jesus como sendo o primeiro, o último e o melhor nas nossas vidas. Então, fica aí o alerta para que nós não nos desliguemos, não cometamos a loucura de nos afastarmos de Deus, né, pastor? Pastor Lucas, eu quero aqui felicitar a iniciativa que vocês, não sei, foi o Rômulo que fez o primeiro contato comigo para participar aqui, mas fatalmente vocês da liderança da igreja organizaram esta live na primeira hora da manhã. Eu quero felicitar vocês porque isso aqui é uma grande iniciativa do fortalecimento espiritual, do crescimento espiritual. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando terminar essa live e nós saímos, aliás, eu já estou no meu escritório, tenho muita coisa para fazer, já vim mais cedo, mas tenho certeza absoluta que quando a gente sai para o trabalho, a gente sai com outro espírito, com outra visão do cuidado espiritual, a certeza de que Deus está conosco, o papel, né, o cuidado que nós temos que ter, as influências negativas.
é outra coisa. A blindagem que a gente tem do Espírito Santo e os anjos é outro sentimento, eu tenho certeza absoluta. Então, eu quero parabenizar quem teve a iniciativa, a bela iniciativa de ajuntar os jovens nesse momento, às 7 horas da manhã, e estudar um livro da Bíblia, estudar um livro do Espírito de Profecia, alguma coisa assim. Excelente, pastor. Pastor, e quais são as demais lições que nós podemos aprender aí desse capítulo tão precioso? Eu tenho 3 aqui. O livro menciona aqui os passos que levaram à apostasia, né? Uhum. Eu anotei 3 passos ou 3 razões que levaram Salomão à apostasia, e acho que o primeiro deles, até sem querer diminuir nenhum passo, nenhuma razão, acho que o primeiro deles talvez seria a razão que mais nos toca hoje, né? Que mais nos atinge hoje. Talvez os 3 de igual forma, mas a mim me chamou muito a atenção a primeira razão. A gente vê na página 28, a primeira frase ali diz que a primeira razão que eu coloquei é o contraste entre o espírito e a motivação. Uhum. Aqui está a diferença entre o que motivou a construção lá do templo no deserto e o que motivou, do tabernáculo no deserto, que motivou a construção do templo de Salomão. E aí todos nós conhecemos a história, isso aqui já foi trabalhado nos capítulos anteriores aqui, mas o que eu entendo? Ontem eu estava assistindo, não sei se você assistiu, Lucas, uma palestra, e um dos palestrantes ontem, num seminário teológico, ele mencionou assim que a igreja, ele colocou 2 frases para mim muito interessantes. Primeiro, a igreja tem que entender o que ela é, para depois entender o que ela faz. Perfeito. Se ela não entende o que ela é, aquilo que ela faz terá problemas. Então, o que ela é a teoria, é a base da sustentação, é o conceito, é a tese, né? É aquilo que define. Aquilo que você faz é consequência daquilo que você é. Então, entre o espírito e a motivação, o que te motiva é a tua tese, é o teu conceito, o que te inspira, o que lhe leva a fazer o que faz. Então, se aquilo que te motiva tem problema, aquilo que você faz é uma consequência. Por isso que o pecado não está nada relacionado àquilo que você faz, mas àquilo que te motiva. Então, o caso de Salomão é um caso emblemático, porque quando a gente lê segundo Crônicas, você vê que ele simplesmente seguiu o sonho puro do pai, ele tinha a consciência correta daquilo que ele via fazer. Quando a gente lê segundo Crônicas, eu tive essa preocupação de ler para ter exatamente tentar entender qual foi o momento que Salomão estava indo para um lado e mudou para o outro lado. Não tem um momento na vida. Ele foi perdendo. Então, a motivação lá no começo estava correta. Ok. Porém, quando ele começa a transformar em atos, aquilo ali começa a mudar. Então, o primeiro requisito para nós termos o espírito e a motivação correta é a abnegação, a devoção abnegada, que menciona o livro aqui. Uhum. A devoção abnegada é você simplesmente se colocar diante dos pés de Deus, se colocar em submissão diante de Deus e ficar à disposição dele. Aqui parece que Salomão começa a ter um problema. E aí, então, vem a segunda razão. A segunda razão, que está ali na coluna da direita, na página 28. Uhum. Outro desvio do princípio que levou Salomão à queda foi o fato dele assumir a glória que pertence somente a Deus. Aqui está um grande problema, né? Uhum. É o sentido do pertencer que nós temos hoje, né? Aquela questão de nós queremos ter a opinião própria e fazemos questão de manifestar a opinião que seja diferente de qualquer outro, para mostrar que eu não estou alienado a nada, que eu sou independente, que eu sou autossuficiente, etc, etc. Então, veja só, o espírito e a motivação, que deve ser de devoção abnegada a Deus, isto é, submissão. Uhum. Segunda razão, que é uma consequência, parece. Assumir que a glória pertence somente a Deus. E aqui, pastor Lucas, que é interessante, que parece a gente não entende claramente aqui, pelo menos eu não entendo. Quando a gente vai em 2 Crônicas, capítulo 6, ali está a oração que Salomão faz a Deus, de dedicação do templo. Aliás, esta é a oração mais longa em toda a Bíblia.
Mesmo. A oração mais longa é quase o capítulo inteiro ali. É uma oração linda. Uma Uhum. oração linda. E a gente percebe que Salomão tinha a consciência correta do objetivo pela qual o templo devia ser construído, porque e parece que os capítulos anteriores já tocaram neste assunto, que Israel estava geograficamente e estrategicamente colocado entre norte-sul, entre Síria e Egito, etc. E Uhum. era um corredor comercial muito forte. E ali devia ser uma luz. As pessoas deveriam vir para Jerusalém, e o templo, que era dedicado a Deus, devia ser uma grande honra, um grande ponto de atração. Uhum. Nós não precisamos mencionar da beleza, a Bíblia menciona, Ellen White menciona, mas tem um escritor chamado Joséfo. Uhum. Eu gosto muito desse autor, que ele faz uma descrição do Templo de Salomão, que para mim ela é única. Né? Ele Uhum. se vale das figuras da época para manifestar a beleza da cúpula do Templo de Salomão, que quando a pessoa vinha caminhando de longe, percebia aquele brilho do ouro branco, e ele fala assim que a cúpula do Templo de Salomão era como vidro transparente. Opa, olha É só. aquilo de mais nobre que ele podia encontrar na beleza do Templo de Salomão. Então, estava tudo certo em relação àquilo, o projeto, o objetivo, o espírito, a motivação, mas Uhum. quando chegou na execução, em algum momento começou a dar problema ali. Uhum. A beleza era tão grande, e deveria ser assim, mas na oração de Salomão, e aqui que está um ponto que eu queria chamar a atenção, e ele chama, num dos momentos da oração, ele pede pelos estrangeiros que viriam no templo. Quer dizer, está muito alinhado com o sonho de Davi, está Ok. muito alinhado com o sonho que Deus tinha para o templo, para Jerusalém e para o templo. Estava muito alinhado. Então, a gente começa a perceber o seguinte, que a gente sabe disso, que durante a construção do templo, Salomão começou a desviar, porque já contratou os descendentes dos construtores do tabernáculo no deserto, que já não tinham o espírito correto, já tinham começado a trabalhar para reis pagãos, com Uhum. trabalho de arte, que eles eram bons artesãos, e aqui o livro dá os nomes, a descendência, tudo certinho, mas não Uhum. estavam mais de acordo com o Espírito de Deus. Então, em algum momento da execução, já não estava encaixando mais com o Espírito lá no começo. Mas Salomão parece que ainda tinha discernimento, e mesmo ele agindo em alguns momentos de maneira errada, a oração dele parece que é muito correta, é muito pura. Uhum. Ele pedia, inclusive para os estrangeiros, que saíssem dali alimentados, entendessem o poder de Deus, a magnitude, etc, etc. Agora, parece que a derrocada vem mesmo ali depois, quando vem a rainha de Sabá, e o livro menciona, etc, etc. E a rainha de Sabá, em algum momento, dá a demonstração de que ela teme mais a Deus do que o próprio Salomão, porque ao invés dela elogiar Salomão, ela faz uma referência a Deus, né? Ela faz uma referência a Deus, mencionando da maravilha que ela tinha encontrado na sabedoria de Salomão, que todas as respostas foram respondidas com muito mais conteúdo do que ela imaginava, e ela Uhum. se refere a Deus como sendo o mentor, o doador de todas estas coisas. Agora, aí vem a terceira razão, está lá na página 30, né? Talvez essas sejam as três principais razões aqui. Uhum. Outra perversão do plano divino para Israel foi causada pelo espírito de exaltação própria. Então vamos voltar lá ao primeiro princípio, né? A igreja tem que entender aquilo que ela é para saber aquilo que ela faz. Traduzindo para a nossa vida espiritual, eu tenho que entender aquilo que eu sou para entender aquilo que eu devo fazer. Se eu começo a ter um espírito de exaltação própria por aquilo que eu faço, alguma coisa no meu conceito daquilo que eu sou tem equívoco. Uhum. Parece que Salomão tinha o espírito correto, mas as grandes obras, o dom que Deus havia dado a ele, começou a ser um pequeno problema para Salomão. E Uhum. foi o grande problema, que saiu da abnegação, deixou de exaltar a Deus, e o terceiro passo foi somente uma consequência, a exaltação própria. Uhum. Isto é, o que me motiva a fazer aquilo que faço? Por que faço aquilo que faço? É a grande pergunta, né? Por que faço aquilo que faço? Isso deve ser a grande razão pela qual nós devemos avaliar a nossa vida espiritual, como eu estou agindo, né?
como eu estou agindo em relação aos meus semelhantes, a posição que a igreja me dá, a função que a igreja me dá lá na igreja local, diretor dos jovens, diretor de escola sabatina, a influência que eu tenho, como que eu uso essa influência, como que eu uso essa influência. Um dia eu comprei um livro que eu achei interessante, o título, e depois eu me frustrei, porque não me frustrei, pior que isso, eu me assustei com o conteúdo do livro, As 49 Leis do Poder. E ali na orelhinha do livro eu achei muito interessante ali que o autor falava, mencionava, etc, etc. Mas na realidade ele estava dando uma aula como ter o poder e submeter as pessoas a uma escravidão de pensamento, transformar qualquer iniciativa numa pessoa inimiga. Eu fiquei assustada, né, dessa questão. A Ana está dizendo que o orgulho precede a queda, e é isso mesmo, Salomão que o diga, é isso mesmo. Esse é o grande problema que nós temos hoje, acho, pastor Lucas, de quando nós deixamos de dar a Deus todo o poder, a glória e a honra, tá? Mesmo Deus utilizando que nós somos apenas agentes e mãos. A minha preocupação é que quando Deus nos usa, a gente esqueça que nós somos agentes de Deus e começamos a pensar que nós somos os grandes, os responsáveis por alguma coisa de especial que exista. Eu não creio, absolutamente eu não creio nesse aspecto. E talvez a grande lição que Salomão nos dá do momento da queda dele, que nós devemos aprender, é que quando nós deixamos de nos submeter a Deus, deixamos de colocar em Deus a razão das coisas que acontecem e começamos a olhar para nós mesmos e ter qualquer espírito de exaltação própria e achar que nós somos a razão para alguma coisa aí bem, não que a gente tenha que ser depressivo, não tem que ter autoestima, etc. Claro que eu tenho que sentir que eu sou usado por Deus, claro que eu tenho que sentir que sou uma bênção, mas sempre colocando em Deus qualquer mérito daquilo que eu faço, que aquilo que eu faço depende puramente de Deus e que eu sou um agente de Deus e para mim isso é o suficiente. Eu acho que aqui estão as três grandes razões que nós podemos olhar assim. Aonde Salomão caiu? Qual foi a razão que Salomão caiu? Salomão caiu fazendo o trabalho de Deus. Salomão caiu fazendo a coisa mais esplendorosa que existia no mundo antigo. A única, a única, né? A maior maravilha que poderia existir no mundo antigo estava aí. Quer dizer, ninguém poderia dizer que a pessoa falhou porque começou a fazer o trabalho do inimigo. Não, Salomão falhou fazendo o trabalho de Deus. Nós estamos aqui falando de assassinos, de traficantes, nada desse tipo de gente. Nós estamos falando de gente boa, que orava. A oração de Salomão é linda, né? Quando a gente olha a oração de Salomão, ela é uma inspiração. Mas ali já tinha algum problema no coração de Salomão. Então, a grande lição que esse capítulo nos dá é da atenção que nós temos que dar nos mínimos detalhes da nossa vida espiritual para não sermos traídos pelo inimigo sem perceber. E aqui tem 3 pontos que Salomão nos dá. Excelente, pastor. Excelente lição. Eu quero só aproveitar aqui, pastor Odailson Fonseca entrou aqui na nossa live. É um prazer, né? Odailson, que alegria saber que você está aqui, amigo. Grande amigo. Trabalhamos juntos por alguns anos. Olha que bacana. O Rômio comentou aqui, né? Que essa iniciativa dos jovens começou com a jovem Elisama, isso lá no comecinho do ano, e tem estimulado os nossos jovens a estudar a Bíblia, Espírito de Profecia. A Auri disse aqui, testemunhamos tanto o nosso lado ruim como o lado moldado por Cristo, se assim andarmos com Ele. Então, valorizando aqui os nossos queridos que estão comentando e agradecendo a presença de todos. Sabe, pastor, o senhor falando aqui, eu fiquei pensando naquele salmo, quando Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o senhor falou de intenção e ação. E pode acontecer muitas vezes, né, dos jovens estarem ali talvez em pecado, talvez até fazerem coisas boas, mas a motivação não ser correta. Então a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com o coração, né? O coração humano, diz o profeta Jeremias, que ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, cada vez mais
na lição de Salomão, nós aprendemos que tanto a intenção como a ação do nosso coração, a gente tem que entregar, submeter ao Senhor Deus e pedir: Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, inabalável. Talvez algum jovem pastor que esteja assistindo a essa live, que esteja até vai para a igreja, tem uma rotina religiosa, né? Quem sabe até está buscando fazer a vontade de Deus, mas como Salomão, de repente está se afastando do Senhor. Qual recado o senhor daria para o nosso jovem, pastor? Eu diria que tudo começa no começo do dia. O que lhe motiva a despertar na hora que você desperta? O que lhe motiva a levantar na hora que você levanta? É o trabalho, é o desafio do dia, é o negócio que você tem que fazer ou é a sua comunhão com Deus? Eu creio que em algum momento na história de Salomão a gente se tivesse mais detalhes, mas as evidências que nós temos aqui naquilo que está escrito, a gente percebe que em algum momento, alguma janela no coração de Salomão ficou aberta e a vaidade começou a entrar por ali, a exaltação própria começou a entrar por ali. E mesmo os motivos mais nobres e puros começaram a ser suplantados. Então, em algum momento, na comunhão, é o grande momento da gente alinhar as coisas com Deus e colocar a vida em ordem ali. Eu creio profundamente que quando a gente começa o dia com Deus, não importa a hora que você começa o seu dia, né? Alguns trabalham à noite, alguns trabalham a partir do meio-dia, não importa. Mas a hora que você levanta, você colocar ali a sua grande prioridade, alinhar o seu pensamento com Deus, Deus vai lhe blindar. Amém. Deus vai lhe blindar, Deus vai lhe proteger, Deus vai lhe ajudar. Não é que vai livrar do sofrimento. O sofrimento vem. O que a Bíblia nos dá a demonstração é que a gente vai vencer esse sofrimento, vai vencer essa provação. Eu creio muito nisso. A gente percebe muito isso. Eu trabalho na igreja, vocês sabem, e há uma grande dificuldade quando se trabalha na igreja. Aparentemente é um bom lugar, porque se trabalha dentro da igreja, mas o inimigo está muito atento a destruir a igreja. Ele não quer a igreja organizada, ele não quer a igreja unida, ele não quer a igreja preparada para pregar o evangelho, ele não quer a igreja consciente daquilo que ela deve ser. O inimigo quer uma igreja totalmente destruída e ele vai tentar atacar todo mundo. Então, a maior coisa que nós temos que fazer para evitar esse tipo de engodo é quando nós iniciamos o dia, nós iniciarmos com Deus. Aqui está a grande solução para mim que eu entendo desta forma. E a lição de Salomão nos dá subsídios para entender desta forma. Muito obrigado, pastor. Estamos aqui com mais pessoas entrando na nossa live. Pastor Max Schwab, presidente aqui da nossa associação. Seja muito bem-vindo, pastor Max. E tantos outros queridos. Pastor David, lá de Londres, está nos assistindo aqui. Tem gente aí acompanhando a gente de todo lugar. Pastor, para a gente encerrar esse nosso momento, então, de Salomão, talvez nós podemos tirar um pensamento aqui. Eu queria perguntar para o senhor. Então, é possível, às vezes, eu estar trabalhando para Deus, fazendo as coisas de Deus, mas não estar com Deus? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aqui, o capítulo 4 de Salomão deixa muito claro que não significa que eu esteja trabalhando dentro da igreja que eu serei salvo. Aliás, essa pode ser uma das razões que eu vou me perder, porque a motivação está errada. Aqui o livro deixa muito claro que o contraste entre o espírito e a motivação, não é? O que lhe motiva a fazer aquilo que faz, porque eu estou fazendo as coisas que eu faço. Não é? Então, eu posso estar dentro da igreja, mas isso será apenas um disfarce. Mas o meu coração não está lá, não está lá. Então, esse é um grande problema que nós temos hoje. Aqui o capítulo ele tem muitas coisas para a gente discutir, não tivemos tempo para isso, mas às vezes nós vemos pessoas que trabalham dentro da igreja e pedem para sair, dizem, não, isso aqui eu não quero, porque lá fora eu vou ganhar muito mais. E aqui o capítulo fala muito dessas coisas, né? Que alguns artistas foram trabalhar para os reis pagãos porque ganhavam muito mais, né? E o que lhe motiva a trabalhar na igreja, né? Você quer uma carreira ou você quer um ministério? Você quer uma carreira ou você quer um sacerdócio? Né? A história de Moisés nos mostra que muitas vezes o ministério é uma carreira descendente. Moisés estava lá no alto escalão do reino
E ele foi parar no deserto porque quis servir a Deus. Ele foi parar no deserto porque repreendeu um monte de coisas. Então, não é porque nós temos uma atividade na igreja, seja ela remunerada ou não, não é porque temos um cargo na igreja que nós estamos blindados, que nós estamos debaixo de uma redoma e a salvação está garantida. Não, não funciona desta forma. A história de Salomão menciona claramente que não funciona bem assim. E isso é um cuidado que nós temos que ter hoje. Pastor, excelente explanação. A nossa live realmente está muito abençoada. O pessoal tá comentando, está curtindo aqui. Agora eu queria só pedir para o senhor dar um recadinho final para a nossa juventude, para orar com os nossos jovens, para nós encerrarmos esse momento. Eu queria deixar vocês aqui não é apelo, mas o incentivo a nós começarmos o dia com Deus. Mande os aviõezinhos aí dessa live que se tem às 7 horas da manhã. Isso fortalece a vida espiritual. É isso que vai nos blindar. Eu tenho no meu coração, pastor Lucas, que nós não teremos mais tempos de paz como tínhamos há 8, 9 meses atrás. O mundo está caminhando, a gente percebe o cenário sendo armado para esta forma. E nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, buscar a misericórdia divina e a comunhão divina para nós termos a nossa vida espiritual bem alinhada com a vontade de Deus. Então, não deixe de assistir essas lives, não deixe de fazer o seu culto, que essas lições sejam aplicadas à nossa vida hoje, no nosso dia a dia, nos desafios que nós temos. Eu creio que cada um de nós temos desafios a vencer durante todo o dia, testes espirituais que nós recebemos a todo momento. E eu quero apelar a você para que não desanime, fortaleça, comece o dia com Deus, entre em contato com Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus te tornará vencedor e me tornará vencedor. Amém, pastor. Amém. O senhor pode orar para nós, querido, por bondade? Sim. Posso sim. Senhor amado, muito obrigado pela alegria de estarmos juntos no começo desta manhã. Amém. Senhor, começar o dia em comunhão contigo nos dá força, nos fortalece, nos dá a visão correta daquilo que tu desejas de cada um de nós, nos blinda do pecado, nos dá força para vencer as provações, as tentações. Senhor, mais do que isso, nós queremos testemunhar desta verdade. Nós queremos ser como Moisés, que o nosso rosto brilhe, porque estivemos em comunhão contigo. Amém. Ajude, Senhor, a tirar as lições que precisamos tirar da vida de Salomão, para que as lições dele sejam aplicadas em nossa vida, para compreendermos do perigo que ronda ao nosso redor no dia a dia de nossas atividades, nossos estudos, nossa família, nossos relacionamentos e nossas atividades. Nos dê um dia cheio de bênçãos. É o que nós te pedimos por Jesus.